Konnichiwa, minasan, japonês de otaku no Clauber des Genki desu ka? Fala galera, Clauber do japonês de otaku, tudo bem com todo mundo? Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui um pouco mais prático, nós vamos falar sobre a escrita japonesa, nós vamos fazer alguns kanjis aqui e algumas dicas sobre como escrever os kanjis, né? Primeiro, a língua japonesa, ela tem oficialmente duas formas de ser escrita, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo, igual o nosso alfabeto em português, é escrito assim, ou da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então seria mais ou menos isso aqui. Os kanjis, eles seguem uma ordem um pouco invertida disso daqui, né? Quando você vai começar um kanji, você começa da parte de cima, da parte mais em cima que você puder, e vai para a parte de baixo. Então ele seguiria uma ordem assim, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Mais ou menos isso daqui. Só que cada kanji tem a sua ordem de traços, né? Então essa sequência aqui acaba encaixando com a ordem correta dos traços do kanji. O kanji, o hiragana, o katakana, quando eles são bem escritos, quando eles ficam bem proporcionais, eles têm que caber dentro de um quadradinho. É como se eles fossem feitos para ser um desenho quadrado. Proporcionalmente ele vai caber aqui, bonitinho. Então aí segue aquela lógica que eu falei. A gente vai começar pela parte mais no alto, vai fazendo as outras partes aqui e por último a parte de baixo dele. Hoje nós vamos fazer os kanjis mais simples possíveis que a gente pode pensar, os mais bestas, assim, os mais tranquilinhos de fazer, os primeiros números, né? Eu fiz um vídeo já falando sobre os números de 0 a 10, quem não viu ainda dá uma olhada lá na lista de vídeos. E a gente vai começar pelo número 1. O número 1 é a coisa mais simples do mundo, é esse traço aqui. Um traço significa o número 1. Não tem segredo. Se a gente tivesse com o quadrado aqui, ele fica exatamente no meio do quadrado, horizontalmente falando, né? E mais ou menos o tamanho, preenche o tamanho do quadrado inteiro de largura. O kanji número 2, ele é só adicionar um segundo traço aqui embaixo. Só que esse traço ele tem que ser um pouquinho maior do que o primeiro. Proporcionalmente ele vai ser um pouquinho maior. E tem problema de eu escrever os dois com exatamente a mesma largura? Tem um pouco, porque automaticamente a gente pode confundir isso aqui com o sinal de igual, por exemplo, ou com qualquer outros dois traços sem importância. Então é importante a gente manter a proporção dos traços aqui. O número 3 segue a mesma lógica, só que tem uma proporçãozinha de traços também. O primeiro traço um pouco maior, o segundo um pouco menor e o terceiro maior de todos. E está escrito o número 3. Ele é a mesma coisa. E tem problema se eu fizer os traços um pouquinho errado? Não tem muito problema. Dependendo do contexto, você vai conseguir entender que isso aqui é o número 3 sem problema nenhum. Mas existem situações em que pode gerar um pouquinho de confusão se a gente erra na proporção dos traços, né? Por exemplo, a gente tem aqui o kanji de terra, que ele é um traço. O outro traço aqui, como se a gente fosse fazer um sinal de mais, ele foge um pouquinho do que eu falei. A gente começa pelo traço do meio, depois vem o resto, e depois a gente vem com mais um traço aqui na base. E esse traço é maior do que o de cima. Então ele tem essa proporção aqui. Esse kanji aqui é o kanji do, que significa terra. Mas a gente tem um outro kanji, que ele escreve praticamente da mesma forma. Ele é esse primeiro traço aqui, um traço de cima para baixo, e um outro traço aqui na base. Só que o segundo traço, ele é um pouco menor do que o de cima. Então a gente pode acabar confundindo um ou outro, se a gente não faz a proporção correta dos traços. É um grande problema? Não é um grande problema, para falar a verdade. Professores de japonês vão querer me xingar nesse momento, mas não é um grande problema. Tem palavras, você consegue ver pelo contexto qual é uma e qual é a outra. E se você confundir, você rapidinho lembra, putz, tá meio estranha essa palavra, de repente não deve ser a outra.
Por exemplo, a gente tem palavras assim. Essa palavra aqui é doyobi, que significa sábado. Você vendo esse conjunto inteiro aqui de kanjis, esses 3 kanjis na sequência, muito difícil você vai confundir isso daqui e falar, nossa, esse kanji aqui, ele tá errado. Se a pessoa escreveu, por exemplo, dessa forma aqui, escreveu com o traço de cima maior do que o de baixo, ou escreveu os dois exatamente iguais aqui, você vai olhar isso aqui, você não vai confundir. Não tem... Depois que você acostuma com a palavra doyobi, você não tem como confundir isso daqui e falar, nossa, porque a proporção de traços está errada, eu não sei que palavra que é. Não acontece isso. Uma outra situação onde é muito comum ver esse tipo de coisa é em videogames. Principalmente os videogames um pouco mais antigos, que eles têm uma limitação meio na tela, né? Por causa da questão de desenhar os bits. Então é muito comum você ver os kanjis escritos dessa forma, assim, quadradinho. Porque eles têm que caber naquele quadrado da tela, naquele reservado para kanji, né? Fica um quadrado fixo. E eles normalmente vão estar assim. Vai tá igual em cima e embaixo. E é isso, e você vai ver pelo contexto que se aquela palavra faz sentido ou não. Você não vai ler isso daqui shi-yobi só porque o kanji está com a proporção errada. Isso não acontece. Tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é isso aí. Eu queria fazer essa explicação rapidinha, demonstrar um pouquinho aqui de como escrever kanjis de maneira prática, né? Realmente dando exemplos. Se você gostou do conteúdo, deixa um like. Se você aprendeu alguma coisa hoje, comenta aí embaixo para me falar o que você achou e a gente vai se falando. Muito obrigado. Domo.